Olá, como vai? Tudo bem? Hoje, papinho de sexta-feira, vamos falar sobre finitude. Finitude, morte, desencarnação, o termo que você quiser, para o processo de extinção da vida, né, que acontece com todos os seres vivos. Todos, sem exceção, animais, vegetais e até mesmo alguns minerais, eles se decompõem e nós fazemos parte dessa natureza, estamos incluídos. Muita gente pensa assim, mas fulano já está velho, então ele está mais próximo da morte. Isso não é verdade, né? Hoje, os estudos mostram que, do ponto de vista de proporcionalidade, nunca antes se viveu tanto a partir de uma certa idade. Então, gente com 70, 80, 90, 100 anos e já se calcula 120 anos, ou seja, pessoas que têm realmente documentado 120 anos, e ao mesmo tempo nós temos pessoas jovens que estão morrendo cedo por razões também diversas, que vão de doenças a guerras, a criminalidade, violência, embriaguez ao volante, vícios, né? Então, o fato é que a morte acontece para todo mundo em diferentes momentos. Entretanto, o que mais apavora as pessoas e que faz pensar na morte de uma maneira desagradável, não é só o marketing da morte, né? Porque o marketing da morte é aquilo, é aquela cor roxa, é o preto, é o fúnebre, é o caixão, o cemitério, tudo isso assusta muito, né? E é bem usado até em filmes de terror. Mas existe a questão da dor, que é a que permeia essa situação que envolve o terror e que envolve a morte, envolve esse fim. Bom, do ponto de vista da neurociência, né, os estudos têm mostrado com pessoas que passaram por situações de quase morte, que ficaram clinicamente mortas por alguns minutos e que até voltaram em condições de contar, todas elas dizem que o momento que elas se desligaram, ou teve o quase desligamento, era um momento de muita paz, né? Descontando-se que é feito também uma análise do cérebro, das funções, se aquilo também não é uma fantasia da pessoa, porém, os relatos são sempre os mesmos, eles sempre trazem aquela famosa história da luz, né? Veio uma luz e me levou com paz. Então a gente começa a achar que pode ser que isso, pela repetição, seja verdadeiro. Não sabemos exatamente se existe dor, porém, do ponto de vista cerebral, quando você tem um impacto muito forte, normalmente o seu sistema nervoso ele não consegue mandar aquele impulso para o cérebro para a área que iria processar de uma forma devida. Não há essa sinapse necessária. Então, muito provavelmente, pessoas que tiveram uma morte, uma desencarnação, um desligamento com uma coisa muito dolorosa, elas não chegaram a sentir a dor, fisicamente falando. Podem sentir em corpos sutis, que aí é uma outra conversa do ponto de vista energético, mas que não tem a ver com religião, né? E tem muito mais a ver com questões que nós ainda não dominamos do ponto de vista científico. É sabido por fotografia Kirlian que existe um corpo sutil, existem corpos além do que nós vemos, mas isso ainda não dá para nós podermos dizer com toda certeza. Entretanto, relatos que falam sobre dor mais tem a ver com esses corpos do que propriamente com o corpo físico. Agora, falando de quem realmente está numa situação de finitude, quem está passando por cuidados paliativos. Essas pessoas dão lições interessantes. Por conviver com elas, até por algumas serem idosas, outras não, pessoas que estão em cuidados paliativos, ou seja, elas não têm uma cura para uma doença que elas apresentam, então elas recebem uma medicação para que elas tenham a melhor qualidade possível dentro do quadro que se apresenta. Essas pessoas, elas surpreendem porque elas trazem muita reflexão bacana do tipo, olha, quando eu vejo você falar, quando eu vejo você comer, eu fico feliz porque eu já passei por essa fase, né? De falar, sorrir, comer e agora não posso mais, não consigo deglutir mais, né? Mas lembro disso, lembro dos sabores, a pessoa não consegue mais respirar sozinha, depende de ventilação externa. Ela fala, nossa, respirar o ar andando num parque, né? Ver o dia claro, né? Tudo isso são coisas que parece que a gente, quando estava a perder, que dá valor. Então não espere chegar próximo do que pode ser a sua hora de morte para dar valor à vida. Muitas vezes o medo da morte está muito relacionado, aí dentro da pesquisa da psicologia, com o medo de viver. O medo de se permitir ser feliz, permitir vencer as barreiras que são postas por nós mesmos muitas vezes, né? Com pessoas idosas, aprende-se muito a deixar de lado a crítica.
arriscar mais, a ser ridículo, a fazer papel de bobo, né? Relevar, esquecer mágoas, procurar viver bem com as pessoas, procurar se cuidar de uma forma boa para aproveitar aquilo que você tem de mais precioso, que é a vida que está aqui, tá? Então, pensar em finitude é pensar no momento presente. Sim, eu posso atravessar a rua, ser atropelada, pode, como eu brincava muito na adolescência, né? Vem uma bomba que era para ir lá para o Oriente Médio, ela desvia e vem parar na minha rua, na minha casa. Né? Pode acontecer muita coisa, mas tudo isso só vai ter sentido se você teve uma vida que teve sentido. Então, para ser longevo, para ter uma vida boa, cuide-se. Não só cuidando da saúde, mas acima de tudo, cuidando da sua vida, do que você faz emocionalmente, do que você faz numa sinergia do bem do seu corpo físico, do bem da sua cabeça, do bem da sua memória, do bem da sua vida sexual, afetiva, da família e do bem do mundo. Porque aí, quando essa hora chegar que você for embora, você vai dizer que, poxa, eu fiz o meu melhor, eu aproveitei. É como você tirar férias. Você viaja, você curte, quando você volta, você tem sempre boas lembranças. Acho que dá para pensar por aí. O que você acha? Até a próxima semana com outro tema para a gente conversar.